Está começando o nosso terceiro bloco da nossa aula sobre escatologia, o mistério da morte, o primeiro dos 4 novíssimos. Novíssimos são as últimas realidades que acontecerão depois da nossa aventura aqui na Terra. Morte, juízo, inferno e paraíso. Morte. Já estamos avançando e a discussão aqui é sobre a universalidade da morte. É regra que todos morrem, todos morreram e todos hão de morrer. É exceção que alguns não morreram e que alguns não morrerão. Agora nós vamos a 2 textos pequenos de Atos 10, 42 e 1 Pedro capítulo 4, versículo 5, para matizarmos bem aquilo que vimos nos 2 vídeos anteriores. Com a palavra Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 42. Parece que a igreja primitiva já tinha essa consciência que o apóstolo Paulo, em 2 passagens, nos revela. 1 aos Coríntios 15 e 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4. São Pedro já tinha essa convicção. Então, a afirmação de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos, ela é bíblica. Ela não é uma invenção da igreja. Atos 10, 42, todos juntos. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que é ele quem foi constituído por Deus, juiz dos vivos e dos mortos. Alguém poderia perguntar, em cima disso, o julgamento daqueles que morreram e que vão passar pela morte, essencialmente é diferente do juízo daqueles que não vão morrer? Absolutamente. Deus não faz acepção de pessoas. Todos vão ser julgados do mesmo jeito, com imparcialidade, com o mesmo rigor. A quem for dado, muito será pedido, a quem pouco for dado, pouco será pedido. Em nenhum momento na Escritura, sobretudo no Novo Testamento, é dito que só porque alguns não vão morrer, significa que não vão ser julgados ou vão ser julgados com outros critérios. Ora, pelo amor de Deus, não me faça uma maluquice dessa, insinuar que porque você não morreu, você vai ser julgado de forma diferente. Absolutamente. Juiz dos vivos e dos mortos. Foi constituído por Deus, juiz dos vivos e dos mortos. Poder-se-ia dar uma explicação a esse versículo: vivos, os que morressem na graça de Deus, ou os que, transformados, passassem para a condição de ressuscitados na graça de Deus, e mortos, aqueles que morreram em pecado mortal, que já estão no inferno ou para lá, irão? Sim, a possibilidade de interpretar vivos e mortos nesse sentido é perfeitamente legítima. O que não se pode excluir é que, à luz de 1 aos Coríntios 15 e 1 aos Tessalonicenses 4, que você negue aquilo que nós estamos a discutir, que nem todos morrerão, mas todos nós seremos transformados. A possibilidade de alguns não experimentarem a morte física, esse é o assunto. O texto, porém, que acabamos de ouvir, Atos 10, 42, se presta às 2 interpretações, da mesma forma que a expressão mortos nos lábios de Jesus deixa que os mortos enterrem os seus mortos, se presta também às 2 interpretações, mortos no sentido material e mortos no sentido espiritual. Vamos agora a outro texto. Primeira carta de São Pedro, capítulo 4, versículo 5. São Pedro gostava muito dessa expressão, vivos e mortos. De novo, a ideia defendida pelo apóstolo Paulo, que aparece no discurso de São Pedro. A igreja primitiva já tinha essa consciência. Quando o Senhor vier, ele julgará vivos e mortos. Eles darão conta àquele que está pronto para julgar
os vivos e os mortos. Agora vamos à reflexão da igreja. Teríamos muitos santos, muitos teólogos para evocar e expor qual é a opinião que eles têm. Se eles consideram que a hipótese do apóstolo Paulo é plausível, portanto vai se concretizar, ou não. Eu evoco aqui apenas a posição de Santo Tomás de Aquino, doutor da Igreja, na sua obra A Suma Teológica, no seu suplemento, capítulo 79, parágrafo 1º. Vejamos o que diz Santo Tomás sobre essa discussão. Vivos e mortos, quando o Senhor vier, nem todos morrerão, mas todos seremos transformados. Diz ele no texto, na citação já aludida. Aspas. Mais segura e comum é a opinião de que todos morrerão e da morte ressuscitarão. E por isso, ele evoca 3 motivos. E isto por 3 motivos, diz Santo Tomás. Vejam só, vocês podem concordar ou não com Santo Tomás. Daqui a pouco eu vou dizer se eu acolho ou não a posição de Santo Tomás. Na opinião dele, aquilo que o apóstolo diz, todos seremos transformados, tem um significado. É morte mesmo, mas interpretada num outro sentido. Vejamos o que ele diz, continuando. Todos morrerão e da morte ressuscitarão. E isso por 3 motivos. Primeiramente, porque mais condiz com a justiça de Deus. Esta condenou a natureza humana em consequência do pecado do primeiro homem, de sorte que todos os que dele descendessem por geração contraíssem a mancha do pecado original e, por conseguinte, fossem devedores à morte. Primeiro argumento. Interessante, é de natureza especulativa. Segundo motivo, para que todos morram, segundo Santo Tomás. Em segundo lugar, porque mais condiz com a Escritura Divina que anuncia a futura ressurreição de todos os homens. Ora, não há propriamente ressurreição, senão daquilo que tenha caído e se tenha dissolvido. O argumento dele. Terceiro argumento de Santo Tomás para que todo mundo morra. Em terceiro lugar, porque mais condiz com a ordem normal da natureza. Vemos que nesta, o deteriorado e defeituoso só é renovado mediante a destruição de si mesmo. Por conseguinte, já que a natureza humana contraiu tal defeito, que é a necessidade de morrer, ela não pode chegar à imortalidade senão mediante a morte. Fecha aspas. Terminou o raciocínio de Santo Tomás. Ele defende que o que São Paulo diz, todos seremos transformados, significa todos morreremos. Os que estiverem vivos morrerão de uma outra forma, passando pela morte, ainda que algo muito rápido. É a lógica dele. Bem, como Santo Tomás de Aquino é uma voz respeitável, mas não é a única na igreja, há quem discorde dele. Eu não vou emitir a minha opinião, se bem que eu a tenho, mas posso já dizer o seguinte, que é plenamente católico romano e profundamente fiel à Bíblia, quem defende o contrário. Ou seja, eu fico com a hipótese do apóstolo Paulo, que a expressão transformados não comporta a morte, porque Deus é poderoso o suficiente para fazer com que um corpo que ainda não morreu ressuscite sem passar pela morte. Vejam, nós estamos aqui no campo da especulação, no campo da discussão e, portanto, no campo do opinável.
São Paulo, é claro, usa a expressão transformados. Aqueles que estiverem aqui quando o Senhor vier em glória. Fiquem à vontade para defender a posição de Santo Tomás ou a posição de quem defende que, de fato, alguns não morrerão. Agora vamos à explicação de Santo Tomás para o momento da morte. Porque, vejam bem, se o Senhor vier em glória para julgar os vivos e os mortos, quando as trombetas soarem, tudo deve ser muito rápido. Quem estiver vivo, pronto, acabou. Todo mundo vai ser julgado. Ou se coloca à direita ou se coloca à esquerda no relato de Mateus capítulo 25. Está claro? Portanto, a questão da morte não vai durar muito. Vai ser instantânea. Não, o Senhor não vai esperar que o corpo sem vida de quem estava vivo e acabou de morrer apodreça para depois de um certo tempo ressuscitar. Não, até porque vai acabar o tempo acabou. Qual a explicação que Santo Tomás de Aquino dá para a tese dele? A morte, então, seria como? Com a palavra, Santo Tomás de Aquino, prima secunde, a segunda parte da primeira grande parte da Suma Teológica, capítulo 81, adendo 3, questão 1, adendo 1. Com mais probabilidade e conveniência, retém-se que todos os que estiverem vivos por ocasião da volta do Senhor morrerão e pouco depois ressuscitarão. Se, porém, é verdade o que afirmam outros, a saber, que tais homens nunca morrerão, observe-se que, embora não morram, haverá neles a culpa de morte, mas a pena respectiva lhes será cancelada por Deus, o qual também pode perdoar as penas devidas aos pecados atuais. Ele é respeitoso com a tese oposta. Ele não debocha dela. Quem quiser defender a tese de que esses não vão morrer, haverá um grupo de seres humanos que, quando o Senhor vier, não experimentará a morte. Esse grupo vai passar da condição de mortal, da condição de corpo sujeito ao tempo, para a condição de corpo não mais sujeito ao tempo, corpo ressuscitado. Está terminando o terceiro bloco. Vamos então, no quarto bloco, tratar de uma questão. Nossa Senhora foi concebida sem pecado original. A morte é consequência do pecado. Nossa Senhora, quando terminou sua peregrinação aqui na terra e subiu ao céu em corpo e alma, ela experimentou a morte ou não? Ela, toda pura, toda santa, ela não conheceu mácula, nem no seu corpo, nem na sua alma. Morreu ou não? Essa discussão perdurou na igreja, mas ela foi encerrada com um grande santo. No pontificado, ali está a fotografia dele aqui na sala, deem uma olhada no lado direito de vocês. São João Paulo II. Nós vamos ver um ensinamento de São João Paulo II dirimindo a questão. Não se assustem. São João Paulo II vai dizer claramente: Maria Santíssima morreu. Morreu como o seu filho. Até lá!